Salve galera, salve todo mundo, aqui é o LBL e hoje eu estou de volta para trazer mais algumas indicações de séries para vocês. Antes de tudo eu queria agradecer que conseguimos ultrapassar já os 100 inscritos em menos de 2 semanas. Muito obrigado a todos e continue. Se você não se inscreveu ainda, clique ali embaixo, botãozinho inscrever-se. E aí você fica por dentro sempre que tiver um vídeo novo com novidades e sugestões para você. Seguinte, fizemos uma pesquisa no Instagram, o meu Instagram que está aqui, tudo LBL. O tema vencedor da pesquisa que fizemos sobre o tipo de seriado para indicar aqui nesse final de semana foi Vikings. E para isso nós temos o Thor para nos acompanhar nas indicações de hoje. É isso aí, vamos lá. A primeira das indicações de hoje é a série Vikings. E ela já tem 6 temporadas e está no ar até agora. Vocês podem acessar ela facilmente no Netflix. A série se passa no período histórico do início da Era dos Vikings, das grandes navegações dos Vikings e expansão deles pelo norte da Europa, ali na Idade Média, ali pelos anos 800. Vikings foi produzida pelo canal History, o famoso History Channel. Ela é muito apegada em detalhes, especialmente nessa questão do aspecto histórico. Mas ela é uma série com uma história muito boa. Apesar de ser produzida por um canal tipicamente de documentários, ela acompanha a história do lendário Ragnar Lothbrok. É uma história de um personagem que era fazendeiro e se destacou crescendo dentro dos Vikings como um guerreiro. Enquanto a gente acompanha essa história de crescimento do Ragnar Lothbrok, acompanhamos várias incursões dos Vikings pelo norte da Europa, especialmente na França, e depois chegando na Inglaterra. Ragnar se considera descendente direto de Odin. Seria basicamente um irmão do Thor. A série lida com diversos fatores políticos, tramas, disputas entre os reinos vikings e a incursão desses pelo norte da Europa e posteriormente chegando à Inglaterra. Além da ascensão de Ragnar como fazendeiro a guerreiro líder nórdico, a história também acompanha Lagertha, a mulher dele, com um papel bem empoderado, vamos dizer assim, porque entre os vikings não existia muita distinção, você tinha muita mulher guerreando nos vikings, você tinha as mulheres com um papel muito grande na sociedade viking. Então acompanha também Lagertha e acompanha os filhos de Ragnar. Inclusive, nessas temporadas que se seguem, acompanha a disputa de poder entre esses filhos já chegando na parte da Europa e na expansão dos vikings, especialmente junto à Inglaterra. O Ragnar é interpretado de uma forma muito carismática pelo seu ator. É um personagem que você vai se afeiçoar, você vai se vincular muito com ele, você vai sofrer muito com ele. E posteriormente temos a entrada dos filhos deles, quando já estão adultos, especialmente do Ivar, que se destaca muito. Eu não posso dizer aqui para não dar spoiler, mas os filhos dele, o Ivar, o Bjorn, o Ub e o Hivserk, como está escrito aqui embaixo. Esses são os principais filhos de Ragnar, que se acredita ter tido mais de 11 filhos, mas esses se destacam especialmente na série e criam uma timeline, uma história mais avançada no decorrer dos episódios. Essa série também traz ótimos personagens secundários, desde Lagertha, com suas tranças que minha mulher adora, e também o personagem de Floki. Ele é um construtor de navios que teoricamente é baseado num personagem que teria revolucionado a navegação dos vikings e que permitiu a eles todas essas incursões que eles fazem, inclusive por rios, depois de chegar nos territórios que eles estão invadindo. O Floki é um personagem super sarcástico, é um personagem interpretado de maneira magistral pelo Gustav Skarsgård. Skarsgård é uma família sueca que com certeza vocês também já conhecem do cinema e de outros seriados. Entre os famosos da família sueca Skarsgård, nós temos o Bill Skarsgård, que é o famoso palhaço Pennywise do It, que consegue fazer aquela maluquice com os olhos. Temos o Alexander Skarsgård, que foi o Eric Northman do seriado True Blood, que também vai ser indicado aqui no episódio sobre vampiros. Ele interpretou o Tarzan no cinema e ele interpreta também o Perry Wright no Pretty Little Lies. Por fim, temos o Stellan Skarsgård. Esse é o pai da família. Ele está em várias obras do cinema, aí, desde Mamma Mia, Piratas do Caribe, na Marvel Universe. É um ator que você com certeza já viu em vários seriados e vários filmes, embora nunca sendo um personagem principal deles.
Na série dos Vikings ainda temos o irmão do Ragnar, que é o Rolo. O Rolo, ele é meio apaixonado pela Lagertha, então você já pode imaginar o rolo que deu na família, né? Nas temporadas mais recentes, agora os filhos do Ragnar estão encontrando com o rei Alfred, ainda novo. Já a próxima e ótima série que eu quero indicar para vocês agora, ela se passa alguns anos após o período em que estamos na série dos Vikings. Essa série é The Last Kingdom, também está na Netflix. Já no Last Kingdom, nós encontramos o rei Alfred no auge do seu reinado, na busca pela unificação da Inglaterra. Essa série The Last Kingdom, ela é na verdade inspirada em uma série de livros do Bernard Cornwell. Já são 11 livros publicados até agora sobre as Crônicas Saxãs. Nesse momento eu vou ter que fazer uma pausa e me obrigo a indicar para vocês duas séries de livros fantásticas do Bernard Cornwell. O Bernard Cornwell é um autor que costuma colocar personagens fictícios participando de eventos e influenciando até mesmo eventos históricos reais. Então ele mistura um pouco dessa ficção e coloca a história dentro de eventos que acontecem na história da Inglaterra. No primeira trilogia de livros dele, a trilogia do Grau, ele acompanha um personagem que era um agricultor e que se torna um arqueiro. São 3 livros, se passam na época da série da Guerra dos 100 Anos, entre a Inglaterra e a França. Eles acompanham a história desse personagem. São 3 os livros dessa série. O livro O Arqueiro, O Andarilho e O Herege. As descrições de batalha que o Bernard Cornwell faz nos livros é impressionante, você se sente como se você estivesse no meio da batalha. A outra série de livros do Bernard Cornwell que eu tenho que indicar são as Crônicas de Arthur. Conta a história do lendário rei Arthur do ponto de vista do personagem fictício criado pelo Bernard Cornwell. Elas nos dá um ponto de vista muito diferente e muito legal, mas muito legal mesmo, da história do rei Arthur. Eu particularmente curtia muito a cada aparição do Merlin. A gente nunca sabe se o Merlin é de fato um mago com poderes ou se ele está somente enganando os outros personagens. É uma abordagem muito interessante, muito inteligente e um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas é de uma leitura fácil, que flui, e você não vai se arrepender se for ler esses livros aí. Mas como o vídeo de hoje é sobre séries, vamos voltar para a série. O nome Last Kingdom é o título do primeiro dos livros. E tal como Game of Thrones assumiu também o primeiro título do livro como o nome da série de TV, o The Last Kingdom igualmente o faz. Então fica o The Last Kingdom como sendo um seriado com vários livros, mais de 11 já escritos, então temos muita série pela frente, temos muitas temporadas pela frente. Até agora foram exibidas 3, já temos 4 temporadas confirmadas, então vamos seguir acompanhando a história de quem? De Uhtred Ragnarsson. Sim, o Uhtred, filho de Ragnar. Por quê? Quem é Uhtred? Uhtred é um britânico que foi sequestrado pelos vikings após matarem seu pai e criado por Ragnar. Não é o mesmo Ragnar Lothbrok do outro seriado, mas como Ragnar para eles, pelo jeito, é tipo José ou João, existiam muitos Ragnars. E Uhtred foi criado por Ragnar. Ele era um católico quando criança. Ele foi criado como escravo entre os vikings, junto com uma outra criança escrava também, que era a Brida, e também criada ao lado da filha legítima do Ragnar, que era a Thyra. Essa história é contada logo ali na metade do primeiro episódio, logo na sequência já pula para o Uhtred adulto, voltando para a Inglaterra. O Uhtred vive em constante conflito entre a religião católica dele e a religião que ele cresceu junto com os vikings, os deuses nórdicos, Thor, Odin e todos os outros. A série The Last Kingdom ela foi criada pela BBC na primeira temporada. A Netflix entrou como coprodutora na segunda, e a partir da terceira temporada a própria Netflix começou a produzir a série. E há uma diferença muito grande que você consegue perceber do valor de produção da primeira temporada, que era da BBC, para as temporadas seguintes, especialmente no tamanho das batalhas. Um dos motes principais dessa temporada é a lealdade do Uhtred, que varia muito entre os vikings, e a lealdade dele também ao rei Alfred, a quem ele se apegou muito, respeitando a inteligência e a honestidade do Alfred. Nessa série, ele retrata um rei extremamente católico,
destinado a unificar a Inglaterra. Ele é o rei de Wessex, e nós podemos acompanhar nessa série, inclusive, e entender a história da Inglaterra com os reinos de Wessex ao sul, a Anglia Ocidental, a Nortúmbria ao norte e a Mércia. Esses são os 4 reinos principais que existiam na época, e a ideia do Alfred era unificar esses reinos para formar essa Inglaterra unificada que a gente conhece hoje. Outro aspecto que balança um pouco a lealdade do Uhtred no seriado é porque ele se apaixona pela filha do rei, a Ethelflaed. Aliás, esses nomes é uma coisa que vocês vão ter que se acostumar até conseguir identificar quem que é Ethelflaed, Ethelred, Ethelstein, Ealfled, Ealhswith, Eorwrth, Edwith, Leofric, Alfric, Sihtric e por aí vai. É uma sopinha de nomes lá, mas você consegue pelo menos distinguir eles porque os personagens são bem marcantes, cada um tem suas características bem definidas e com o tempo você pega esses nomes todos que tem por aí. Esta série do Last Kingdom acompanha mais a história dos vikings já na Inglaterra. Ao contrário da série dos vikings que nós indicamos agora há pouco, que se passava bastante lá em Catelcut, que é a cidade do Ragnar, e as incursões deles por outros lugares, outros países e até a Inglaterra, a história do Last Kingdom foca basicamente na Inglaterra. Então você tem ali o Uhtred indo para o norte da Inglaterra, volta para o sul, vai para Wessex, vai para Mercia, ele vai para todos os lugares. O seriado é extremamente ágil, então assim a gente tem em cada episódio nós temos um monte de coisa acontecendo, vários fatos relevantes acontecendo, desfechos que são criados, são resolvidos no próprio episódio. Então é uma série muito mais ágil do que a série Vikings. A série Vikings ela constrói com um pouco mais de drama, com um pouco mais de profundidade, assim, com uma passada mais cadenciada no seriado, enquanto que o Last Kingdom era uma série um pouco mais ágil. Então, oi, Thor, calma. Isso, Thor. Então a série do Last Kingdom é um pouquinho mais ágil. Então tem uma batalha ali no sul, o Uhtred já vai lá para cima, encontra os vikings, descem com os vikings, batalham de novo, vão lá para o sul mais uma vez, o sul ataca, vai para Mercia. Então a história do Last Kingdom, ele parece que está indo comprar pão na esquina e ele atravessa a Inglaterra inteira em um episódio só. Por um lado é bom, porque os fatos acontecem, o tempo anda rápido, você não fica tendo que enfrentar seriados fillers. No Last Kingdom não tem, são 10 episódios por temporada a partir da terceira. As 2 primeiras têm 8 episódios por temporada. Então é uma série rápida, uma série ágil, uma série boa de assistir, tem seus momentos de violência, não é uma violência tão gore e sanguinolenta como em alguns momentos no Vikings aparecem também. Tal qual o Ragnar, o Uhtred também é um personagem muito inteligente, extremamente estratégico, que faz com que ele se destaque, seja basicamente essencial, tanto para o rei Alfred quanto para os vikings. Como os livros do Bernard Cornwell exploram bastante as batalhas, nós temos no Last Kingdom uma ênfase muito grande em batalhas entre exércitos, mais até do que batalhas individuais ou duelos que podem ocorrer algumas vezes no Vikings. Embora Vikings também tenha sua boa porção de batalhas, o Last Kingdom foca bastante nisso. Então, a cada 2 episódios no máximo, nós temos algum confronto de exército ali, em que se destaca a estratégia do Uhtred e aquelas clássicas cenas de parede de escudo dos vikings. Enfim, essas 2 séries são imperdíveis, mas imperdíveis. The Last Kingdom e Vikings. Ambas estão na Netflix e foram as indicações principais dos seriados de Vikings que eu posso passar para vocês. E antes de terminar isso, eu infelizmente vou ter que fazer uma menção a outra série de Vikings que está aparecendo bastante na minha janelinha do Netflix. Eu resolvi conferir, que é a série Norseman. Norseman. Com todo respeito a quem possa ter assistido essa série e que possa ter gostado dessa série. Ela é uma produção voltada para comédia. Eu senti meio neles ali uma vontade de tentar emular um pouco o Monty Python de Vikings, que não deu muito certo, tá? Já digo isso. As piadas são meio bobas, meio infantis até em alguns momentos, cai um pouco para a escatologia, não tem um timing muito bom. Não consegui gostar. Eu geralmente dou uma chance para séries. Eu nem assisti a segunda e a terceira temporada que tem lá, porque eu não consegui ir para frente. Então a série Norseman
é a minha desindicação, desrecomendação, o meu alerta. Não percam seu tempo. Enfim, essa é a minha desrecomendação. Fique longe de Norseman. Ou assista por conta e risco. É isso aí. Essas foram as minhas 2 indicações de séries de Vikings, a minha desrecomendação de séries de Vikings e as 2 indicações de séries de livros que vocês precisam ler porque são muito boas. Acredita em mim. Se você gostou, clica aqui no curtir, dá aquele joinha, se inscreve no canal. Isso é muito importante para o YouTube reconhecer a relevância do conteúdo. Nós estamos aqui pensando em alguns conteúdos para trazer para o canal, além das indicações, talvez reviews de séries, algumas notícias. Então fique ligado que vai ter conteúdo logo pela frente nas próximas semanas. Por hoje é só. Aquele abraço.